Olá, meu nome é Gisele e eu sou colaboradora do projeto Lógica Viva. Hoje eu gostaria de falar sobre um tipo de equívoco, de erro de raciocínio chamado falácia do apelo à autoridade. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer que nas nossas trocas argumentativas, nesse jogo de dar e pedir razões para as nossas afirmações, para as nossas crenças e para as nossas ações, fazer apelo à autoridade epistêmica de outras pessoas não é por si mesmo equivocado. Não é? Se a gente pensar bem, boa parte, ou talvez a maior parte do conhecimento que nós temos, não vem da nossa experiência pessoal, direta, em primeira pessoa, daquelas coisas sobre as quais nós sabemos algo, não é? Nós baseamos o nosso conhecimento nos conhecimentos de outras pessoas, muitas vezes nos testemunhos de outras pessoas, e é assim que se constrói o conhecimento humano ao longo da história, não é? Então, muitas vezes, é sim apropriado citar a palavra de uma autoridade para suportar uma opinião, uma ação ou uma crença, né? Ocorre que muitas vezes isso não é o caso, né? Então, apelos razoáveis à autoridade consistem, por exemplo, em a gente citar ou a gente mencionar, não é, a palavra das autoridades quando se trata, e aqui a gente está falando de autoridade epistêmica, né, de autoridade no que diz respeito ao conhecimento de algo. Quando a pessoa de fato é qualificada para ter uma opinião sobre o assunto em questão, não é? Então, por exemplo, eu lembro que há uns anos atrás uma artista global fazia uma propaganda de adesivo para dentadura e dizia: até eu que não uso dentadura recomendo, né? Então, nesse caso, ela está fazendo uso da sua autoridade como uma pessoa influente, mas ela não é uma autoridade no assunto em questão, ela nem sequer usa dentadura para poder falar bem de um adesivo de dentadura. Né? Eu sei que o exemplo é super simplificado, mas é para dar uma ideia de como é que isso aparece no cotidiano. Né? Então, ela, apesar de ser especialista em alguma coisa, em atuar, não é especialista em dentaduras, nem sequer usa dentadura. Né? Bom, então, para que seja um correto apelo à autoridade, é preciso que a autoridade a qual a gente está apelando para sustentar a nossa conclusão, do nosso argumento, ou a nossa ação, ou a nossa crença, seja uma autoridade no assunto em questão. Em segundo lugar, precisa ser uma autoridade numa área na qual há certo acordo, ou num assunto sobre o qual há acordo, né, entre os especialistas do campo em questão. E a autoridade, de alguma maneira, precisa ter sido levada a sério ou ser levada a sério, né, pelos seus pares. Isso quer dizer que quando a gente não faz nenhuma dessas coisas, quando o apelo que a gente faz à autoridade não é uma pessoa qualificada no assunto em questão, não há acordo entre os especialistas sobre si, sobre aquele ponto, e a autoridade, por algum motivo, não pode ser levada a sério, então a gente está cometendo daí a falácia. O nosso apelo à autoridade é não razoável e a gente está cometendo a falácia do apelo à autoridade, não é? Existe uma variante, né? Existe uma variação dessa falácia que é quando a gente diz ouvir dizer. O famoso ouvir dizer, porque dizem que tal coisa, né? E isso é super comum aí no cotidiano, ainda mais em tempos de correntes de WhatsApp. Então, o dizem que, né? Ou o fato de que existe um vídeo sobre alguma coisa, às vezes muito bem elaborado e tudo mais, né? Pode ser um perigo se a gente não for atrás e diz, não, mas espera aí, quem disse? Qual é a fonte da informação? Né? Ah, não, mas é porque deu na televisão, saiu no Jornal Nacional, ou o bispo falou, né? Calma lá, né? Mas o bispo é especialista em quê? E saiu no Jornal Nacional. Ok, mas nem tudo que sai no Jornal Nacional é verdade e é de fonte confiável, certo? Então, é importante a gente estar atento, né, ao uso que as outras pessoas fazem do apelo à autoridade e, evidentemente, ao uso que nós mesmos fazemos do apelo à autoridade, especialmente em tempos em que o próprio chefe do executivo faz, por exemplo, um uso da sua autoridade enquanto chefe do executivo para recomendar o uso de medicamentos
que a comunidade de especialistas não reconhece como sendo cientificamente comprovado para ser utilizado, certo? Então, um dos grandes problemas do apelo à autoridade hoje em dia é que pessoas que não sabem nada sobre um determinado assunto, se é que sabem sobre algum assunto, né, fazem uso da sua autoridade não epistêmica, justamente, mas da sua autoridade política ou muitas vezes moral para influenciar pessoas, né, convencê-las a acreditar em determinadas coisas e a agir de determinadas maneiras, como, por exemplo, tomar um medicamento que não é recomendado pelos especialistas na área, certo? Então, sigamos atentos e tentando evitar maus apelos à autoridade.